o exército de Deus. Para tanto, vamos ler o texto que está em Efésios capítulo 6, verso 10 até o verso 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós temos estudado exaustivamente, podemos assim dizer, de uma maneira profunda, esta epístola de Paulo aos Efésios. Todos os domingos pela manhã, Deus nos tem dado, juntamente com um grupo de irmãos, o grande privilégio de fazermos um estudo expositivo da Palavra de Deus, o qual nós julgamos o mais importante ensino que a Palavra de Deus pode nos proporcionar para a nossa vida cristã, para o nosso fortalecimento, é quando podemos expositivamente meditar, estudar, sermos edificados, sermos corrigidos, exortados para uma vida íntima com Deus. E nessa epístola do apóstolo Paulo, ele tem essa epístola como nos lugares celestiais. E ele vai falar de coisas profundas. E Paulo, ele começa esse verso 10 do capítulo 6 dizendo: no demais. Significa, você não pode tirar somente esses versos do seu contexto. Você tem que entender e entender muito bem o que Paulo está dizendo nos demais capítulos anteriores do importante livro de Efésios. E ele então dá essa transição para o momento assim que julgamos que é o ápice, o suprassumo do que ele quis dizer em toda essa epístola de Efésios. No demais, irmãos, como que dizendo, concluindo todo o ensino que eu dei para vocês. E ele põe bem essa intimidade, irmãos, uma irmandade, uma igreja, a importância da igreja para a nossa vida espiritual, quando infelizmente poucos hoje se submetem a Cristo, e quando se submetem a Cristo, logo se submetem também à igreja, e são pessoas que amam a igreja, são pessoas que visam edificar a igreja, construir a igreja, fazer com que a igreja do Senhor, que é o corpo do Senhor, ela possa ser engrandecida para a honra, para louvor e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, infelizmente, nós vemos o contrário, pessoas que não têm essa percepção da importância da igreja, da continuidade da igreja, até a volta do Senhor, para novas gerações que vão se formando
E o apóstolo Paulo é um grande defensor da igreja. No demais, irmãos meus, então Paulo está dizendo, fortalecei-vos. Nós precisamos de força, porque nós estamos num conflito espiritual. Mais cedo ou mais tarde, você que tem aceitado sinceramente o Senhor Jesus Cristo, você que tem nascido de novo, tem sido transformado pelo poder de Deus, você vai perceber que a sua vida com Cristo é um campo de batalha. Muitos pensam que é um parque de diversões. É como você ir para a Disneylândia, ficar uns dias lá, passeando, gastando, vendo toda aqueles parques, aquelas atrações. A vida cristã não é isso. Muitos não têm uma mentalidade do que é a vida cristã. E o apóstolo Paulo, ele coloca em muitas passagens que a vida cristã é um campo militar, que nós estamos numa batalha e que nós temos que contar com a ajuda do Senhor, é o que ele fala. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por que Paulo fala isso? Porque ele conhecia o inimigo que estava diante dele. E nós também precisamos conhecer o inimigo das nossas vidas, reconhecer que ele é mais forte do que nós e que se nós não tivermos com a ajuda do Senhor, nós não vamos prevalecer contra esse inimigo. Precisamos estarmos preparados. E o apóstolo Paulo usa dessa imagem militar para ilustrar o conflito do cristão com Satanás. E nós vemos que Paulo, ele não estava numa situação favorável quando escreveu essa situação, essa epístola. Ele estava numa situação de prisão. No verso 20, ele diz, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Uma situação desfavorável. Paulo estava preso. Preso por quê? Por causa desse inimigo. Porque esse inimigo utilizou-se do Império Romano para tentar barrar o apóstolo Paulo. Então não era algo simples. E Paulo, ele tinha este grande discernimento e ele então dá essa conotação militar. E nós precisamos, quando estamos no exército de Deus, termos esses equipamentos de guerra para que possamos prevalecer contra o inimigo. Por isso que temos pessoas que, infelizmente, não tiveram um ensino adequado em sua formação cristã e acham que a vida cristã é uma vida só de um comprometimento social, você ir na igreja e participar do culto, mas não é isso. A vida cristã é um conflito quando nós realmente temos o discernimento espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 10, por exemplo, no verso 4, Paulo diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo.
Então é uma luta na nossa mente, naquilo que nós fazemos. É um campo militar muito grande que nós precisamos estarmos preparados. E ninguém vai à luta se não tiver esse preparo adequado. Podemos ver Paulo repetindo isso em 1 Timóteo capítulo 6, verso 12, ele diz o seguinte: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Olha os termos que Paulo utiliza: milícia, milita, provém da palavra grega que significa agonizar. Paulo então vê a vida cristã como uma guerra, uma luta intensa que requer permanecer leal a Cristo e enfrentar os adversários que vão estar vindo contra o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando ele termina, ele vê que a sua jornada está para ser completada. Em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, só me resta a coroa da justiça que o justo juiz dará a mim e a todos que amam a sua vinda. Essa é a nossa luta, prezado ouvinte. Você faz parte dessa luta? Você tem os equipamentos de guerra? Você tem agido conforme a orientação da palavra de Deus? Nós temos 3 inimigos. Isso é muito conhecido de todos os cristãos: o mundo, a carne e o diabo. O apóstolo Paulo, ele coloca esses 3 inimigos aqui nessa mesma epístola, no capítulo 2, verso 1, ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Primeiro inimigo, o mundo. Segundo, o príncipe das potestades do ar. Segundo inimigo, o príncipe das potestades do ar. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Terceiro inimigo, a nossa carne. Nós somos rebeldes contra Deus. A nossa natureza humana é decaída, pecadora. Precisa da misericórdia e da graça, maravilhosa graça de Cristo, entre as quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como os outros também. Essa é o quadro, o diagnóstico tão claro que o apóstolo Paulo coloca dessa situação em que nós estamos vivendo, onde o mundo refere-se ao sistema que está ao nosso redor, que se opõe a Deus, e é um mundo que se satisfaz com seus desejos, com seus prazeres. E o apóstolo João, ele fala sobre isso em 1 João, capítulo 2, no seu verso 15 a 17, ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Então nós temos todo esse sistema que encanta tanto as pessoas, os seus lazeres, as suas luzes, as suas vidas noturnas, as suas bebidas, as suas comidas, os bate-papos, tudo isso nesse sistema que é uma sociedade sem Deus. Nós estamos inseridos. Essa é uma definição simples, mas precisa do que vem a ser o mundo. O mundo que nós vivemos e que nós sabemos, o mundo jaz no maligno. O outro inimigo que Paulo apresenta é a carne. É a velha natureza que herdamos de Adão, uma natureza que se opõe a Deus, que não é capaz de fazer qualquer coisa espiritual para agradar a Deus, mas por meio da morte do Senhor Jesus Cristo e da sua ressurreição, agora nós podemos, assim como Cristo venceu o mundo, nós podemos vencer o mundo. João capítulo 16, o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também, concluindo, vós também podereis vencer. Ele diz em Gálatas capítulo 6, verso 14, mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha as expressões que o apóstolo Paulo ele fala a respeito dessas circunstâncias que nós temos que vencer, a nossa natureza humana, que é atraída por as coisas deste mundo. E a carne, que é a nossa natureza também, que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, verso 2, já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo hoje, vivo para a glória do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E o diabo, nosso grande adversário, que está sempre querendo nos tragar. Nós encontramos advertências nessa epístola de Efésios, quando o apóstolo Paulo, no capítulo 1, verso 19, ele diz assim sobre o que são as nossas armas. Ele diz: o qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Pergunto para você, qual é o poder bélico mais forte deste mundo? Você pode imaginar, talvez seja as armas nucleares dos Estados Unidos, da Rússia, lá do Irã, da Coreia do Norte. São armas poderosas que os homens e as nações têm neste mundo, armas que podem destruir todo este planeta. Isso nós
temos noção de que isso existe e que a qualquer momento uma dessas armas podem ser disparadas por vários lugares deste mundo, causando tremendo estrago, como nós temos presenciado nas guerras violentas que o mundo já teve. Agora, nenhuma dessas armas é mais poderosa do que essa arma que o apóstolo Paulo ele coloca aqui para nós, quando ele diz que a sobreexcelência, grandeza do seu poder sobre nós. Então nós temos uma arma mais poderosa do que os Estados Unidos. Os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Por que temos essa arma? Porque Paulo diz, essa arma, esse poder foi manifestado em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo acima e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Mas, infelizmente, poucos conhecem este poder, essa força do seu poder, que manifestou na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Qual arma que ressuscita o morto? Pode me mostrar? Morreu, acabou. Mas Cristo, pela ação do Espírito Santo, ele reviveu dos mortos. Ele ressuscitou dos mortos. E ele está à direita nos céus, acima de todo principado, toda nação, todo poder, toda potestade, todo domínio. O Senhor Jesus Cristo está acima. E nós temos que ter essa noção que isso está à nossa disposição. Mas para tanto, nós temos que termos as armas espirituais, não são armas carnais. Não é você querer agora ver com essa lei que você pode ter um armamento, você faz um treinamento de tiro e você põe uma arma na sua cintura. Não é essa arma que Paulo está falando. Então, como cristãos, não estamos lutando para conquistar a vitória. Por quê? Porque nós estamos lutando em vitória. A vitória é certa. A vitória, se nós estivermos realmente seguindo o padrão de Deus, nós somos mais do que vencedores, é a palavra de Deus. Quem pode levantar acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Paulo dizia, tudo posso naquele que me fortalece. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então o Espírito de Deus nos capacita para que nós nos apropriemos pela fé da vitória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa porção é muito profunda. Isso dá muitas lições e muito tempo para meditarmos. Por isso estamos meditando paulatinamente. Há mais quase 2 anos meditando
neste importante epístola todos os domingos pela manhã. E Deus tem nos aberto o entendimento para que essa realidade espiritual esteja na nossa vida. No próximo sábado, nós vamos ter a ceia do Senhor, mas antes, pela manhã, às 8h30, nós estaremos aqui em consagração e oração como um exército de Deus, nos preparando para participarmos da mesa do Senhor, nos preparando com armas espirituais. Não queremos armas carnais. Essas armas nós dispensamos. Nós queremos um comprometimento com as armas espirituais, os frutos do Espírito. Para tanto, temos que pagar um preço para que Deus se manifeste através de nós, em nós e por nós, no meio do seu povo. Senhor, que essas armas espirituais estejam sendo bem manuseadas, que os teus servos, os irmãos em Cristo, sejam pessoas que saibam manusear bem essas armas espirituais, que sejam profissionais, que manuseiam bem, Senhor, não sejam amadores, neófitos, com relação a esse campo de batalha que nós temos que enfrentar, o inimigo que se opõe à tua obra e na marcha da tua igreja. Nós só podemos ter um exercício, uma atividade, uma batalha, é avançar. Não podemos parar nem recuar. A nossa luta é avançar contra os territórios do inimigo, desfazendo sofisma, desfazendo fortalezas que estão na mente das pessoas, quebrando paradigmas que o pecado, que o mundo, que Satanás tem colocado na mente das pessoas. Então, ó Deus, que avancemos. Diga ao povo que marche, foi a palavra que o Senhor deu para Moisés. Estamos quase chegando na Jerusalém celestial. Então temos que continuar marchando. Que Deus possa nos dar esse entendimento, em nome do Senhor Jesus. Amém.